sistema de transporte marítimo, tendo duas classes, aí que eu vou dar uma breve resumida, a classe barco e a classe passageiros. Tendo em comum que essas duas classes elas são utilizadas para organizar informações tanto da embarcação, que seria o barco, tanto para os passageiros, os clientes. Agora sobre a classe barco, que representa a embarcação, e nela tendo 3 atributos, sendo ela o código, nome e lotação. O construtor pode permitir criar um barco que já define esses valores. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os métodos GET, que permitem acesso a esses atributos do barco. Já o método toString ele vai organizar essas informações em texto, facilitando a exibição no código. E também falando sobre a classe passageiros, que ela não foge muito da classe barco, ela tem mais ou menos os mesmos parâmetros, mas com dados diferentes. A gente vai utilizar 3 atributos também, nome, idade e profissão, e assim como na classe barco, o construtor ele vai inicializar com os dados criados o passageiro. Enfim, aí a gente vai ter os métodos GET, para a gente poder alterar o nome ou idade, enfim, o que for, mexer nos dados da pessoa. Da mesma forma, a gente vai ter o método toString, que ele vai organizar em forma de texto para ser uma forma mais prática para a gente enxergar isso. Em resumo, essas duas classes elas são a base para o sistema de transportes, organizando as informações da embarcação e do passageiro da forma mais clara. Nessa classe passeio, a gente vai criar 3 atributos: o barco, o valor do bilhete e o passageiro. E vão ter 5 métodos no total. Um que retorna passageiro, que retorna true se der certo. Um remove passageiro, se retorna true se der certo. Um mostra passeio, que vai mostrar os dados dos passageiros. O busca passo profissão, que ele vai pegar quantos profissionais de cada área tem no passeio. E o busca valor do passeio, que ele vai ver o valor do passeio. Na classe cadastro barco vai ser feito a utilização de um atributo, que é o barco, que é do objeto barco, e vai ser criado um construtor. Depois vão ser feitos mais 5 métodos: o adiciona barco, onde ele vai retornar true se der certo; o buscar barco pelo nome, que ele vai buscar o barco pelo nome dele; o remove barco, onde vai retornar true se der certo; e o mostra barco, que vai mostrar a quantidade de barcos que tem no código. Esse código implementa um programa para gerenciar barcos e passeios, usando uma interface de menu. Como é que ele funciona? Ele exibe o menu com 11 opções, e a gente pode adicionar ou remover barcos, e pesquisar barcos pelo nome, e adicionar ou remover barcos, e listar todos os barcos cadastrados. Dá para criar passeios associando um barco já cadastrado, e definir o preço e o bilhete, e adicionar ou remover passageiros. Também é possível buscar quantos passageiros têm uma certa profissão e calcular o valor total arrecadado no passeio. Tudo é controlado pelo menu. O usuário escolhe o que fazer digitando o número da opção, e a programação utiliza estruturas básicas como arrays, loops e classes para organizar os dados e facilitar a interação entre o usuário e o programa. Por conclusão, aí a gente consegue fechar que a gente tem uma base básica para que a gente consiga mostrar os dados, enfim, e apresentar alguns métodos que possam ser usados para a demonstração de dados, usando o toString e o GET, enfim, entre outros. Fora isso, aí, as discussões do nosso grupo também foram essenciais para que nosso aprendizado seja mais aprofundado e ajuda de pesquisas no YouTube, entre outros, para poder nos ajudar a gente realizar esse trabalho. Espero que tenha gostado.